Aqui tem mais uma pergunta dos Fórmula Fluentinos. Quais são as línguas mais difíceis? Quanto tempo leva para aprendê-los? E como se pode aprendê-los melhor? Bem, não tem uma resposta fácil para essa pergunta, pois depende de muitas coisas. Por exemplo, tem idiomas onde a gramática é bem simples, mas o vocabulário é tão diferente do nosso que custa muito decorar as palavras. Outros idiomas são mais fáceis pelo fato de ser similares a um idioma que a gente já fala. Isso tem a vantagem que a gente entende rapidamente. Mas também existe o perigo de confundir os idiomas. Alguns idiomas têm tons diferentes, como o vietnamês, por exemplo. Nesse idioma, a palavra ma pode ter 7 significados diferentes, dependendo da pronúncia. Outros idiomas têm uma gramática muito complexa, um alfabeto muito diferente do nosso, como por exemplo o japonês e o russo. Então realmente depende muito. O idioma que eu mais demorei em aprender era o inglês, mas eu considero ele um dos idiomas mais fáceis do mundo, pois ele tem muitas palavras similares aos outros idiomas europeus, como o português, e a gramática é bem simples e lógica. Além disso, a gente nem conjuga os verbos no inglês, e os tempos têm uma lógica bem simples também. Mesmo assim, eu demorei 8 anos para aprender inglês, pois eu não tinha um bom método ainda. Eu aprendi com o método tradicional das escolas públicas. Por outro lado, o indonésio é um idioma mais difícil. A gramática também é simples, até mais simples do que o inglês, mas o vocabulário é bizarro e não tem nada em comum com os nossos idiomas europeus. Mesmo assim, eu consegui aprendê-lo em apenas 4 meses, pois naquela época eu já entendia a fórmula fluente. É isso, gente. Realmente tem idiomas que são mais fáceis do que outros, mas depende mais do método, da motivação e da consistência nos estudos. E há um outro fator aqui importante também. Como eu já expliquei numa outra parte do curso, tem pessoas que são mais fortes com o lado esquerdo do cérebro, enquanto outras são mais fortes com o hemisfério direito. Mas tem mais. Também existem idiomas que são mais focados no lado esquerdo do cérebro e outros mais no lado direito. Muitos idiomas asiáticos, por exemplo, requerem bem mais habilidades do hemisfério direito. Vamos analisar o chinês, por exemplo. Não há muita estrutura lógica requerendo o lado esquerdo do cérebro na gramática do chinês. O inglês, por exemplo, é bem mais estruturado. O chinês é mais baseado na memorização, do lado direito do cérebro, de palavras e até tons diferentes. Mesmo o alfabeto do chinês não tem a mesma estrutura lógica quanto o inglês. O nosso alfabeto tem apenas 26 letras. Com essas letras, a gente consegue extrapolar e construir qualquer palavra. A gente consegue criar uma quantidade ilimitada de combinações dessas 26 letras. E isso é uma habilidade do lado esquerdo do cérebro. O alfabeto chinês, por outro lado, tem milhares de símbolos. Tem uma letra para cada palavra e memorização é a habilidade necessária para aprender a escrever, o que é mais uma habilidade do lado direito do cérebro. Então, se você naturalmente tem uma tendência de pensar logicamente, se você sempre tirou as melhores notas em matemática e física, línguas ocidentais vão ser mais fáceis para você. Se você prefere utilizar o hemisfério direito do seu cérebro, por outro lado, se você tem uma memória excelente, aí os idiomas asiáticos provavelmente serão mais fáceis para você. Mas agora vamos falar sobre gramática difícil. Um dos meus alunos me perguntou como estudar o islandês. Uma língua muito complexa e difícil, e uma língua que eu ainda não aprendi. Eu prefiro falar apenas de experiência própria, mas eu posso garantir que os mesmos métodos que funcionam para todos os outros idiomas também funcionarão para línguas mais exóticas também. No final das contas, você vai ter que aprender a gramática e o vocabulário. Você vai ter que saber palavras e formar frases com elas. Você terá que manter uma conversa, você vai ter que ler e escrever, e você vai ter que entender os falantes nativos. E você terá que desenvolver a sua fluência. Por isso, todos os métodos nesse curso se aplicam a essas línguas exóticas também. Mas quanto tempo vai demorar para chegar à fluência numa dessas línguas mais difíceis? Isso realmente depende do nível que você quiser alcançar. Tudo o que você precisa para manter uma conversa básica são as 1000 palavras mais importantes e os tempos mais básicos. Se você souber o vocabulário básico e se você consegue fazer frases no presente, no passado e no futuro, você já consegue manter uma conversa simples. Alcançar a verdadeira perfeição e aplicar todas as regras de gramática sem errar nunca pode demorar um pouco mais tempo. O alemão, por exemplo, tem uma estrutura muito complexa.
E provavelmente vai demorar mais do que 4 meses para falar e escrever alemão perfeitamente se você começar do zero mesmo. Mas se você sabe apenas os conceitos mais básicos, se você já decorou 1000 palavras e algo de gramática básica, as pessoas vão entender tudo o que você quer comunicar. E se eles falam devagar, você também vai entender a essência das frases que eles estão falando. Isso é threshold. Esse é o nível que você precisa alcançar para começar a manter uma conversa. E a partir desse momento, você pode realmente aproveitar de imersão, a ferramenta mais importante no aprendizado de uma língua, ou no aprendizado de qualquer outra coisa, na verdade.